Olá, mulheres de propósito, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem por aí? Vai tudo bem? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor que criou os céus e a terra. A Ele toda honra, toda glória e toda exaltação. E a você, meu muito obrigado por estar aí com a gente assistindo essas mensagens diárias do nosso devocional Mulheres de Propósito. Eu me chamo Débora e junto vamos ler aqui, aprender aqui uma porção da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto que se encontra no livro de João, capítulo 9, que tem como tema dessa nossa breve mensagem, desse nosso breve compartilhamento, o tema de hoje é: só vive propósito quem suporta o processo. Esse canal é chamado Mulheres de Propósito. Então, nós estamos nessa caminhada, num processo do nosso propósito. E eu te convido nesta hora a fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por cada despertar. Obrigado pela saúde. Pai, nesta hora eu te peço, meu Senhor, se há entre nós alguém enfermo, Senhor, que a Tua palavra, porque é ela, Senhor, é a Tua palavra que cura, Senhor, que a Tua palavra haja, Senhor, como um guento, meu Senhor, que haja como um bálsamo que cura nesta hora. Ó Espírito Santo de Deus, se está entre nós alguém fraco, Senhor, sustenta, Pai. Se há entre nós alguém, Senhor, com espírito de depressão, a depressão da alma, que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado para qual está sendo ministrada nesta hora. Ó Deus, eu te peço nesse momento, toma a primazia deste trabalho, toma este canal nas Tuas mãos, porque esse canal é Teu, Senhor. Fala aos corações dos necessitados, dos aflitos, assim como o Senhor falou ao meu coração neste dia, Senhor. Ah, Jesus querido, fique à vontade em nosso meio, Pai. Toma, Senhor, a primazia deste local, em nome de Jesus, e amém, e amém. Eu quero ler com vocês a passagem que se encontra no livro de João, versículo 9, capítulo 1. Essa passagem eu confesso que é uma das minhas mensagens assim, predileta no sentido, porque toda palavra ela é querida, toda palavra ela é maravilhosa por si. Mas essa aqui, confesso que me intriga muito, me chama muita atenção e muito eu estudo essa mensagem. Talvez a gente faça até dois tempos dessa mensagem, mas eu vou me atentar aqui a alguns trechos dela, que diz assim, título: Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O tanque de Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se, voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? E interrogaram ele. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei e agora vejo.
E ele lhe perguntaram: onde está este homem? Não é muito intrigante essa passagem? Aqui a gente aprende muita coisa, mas também tem muita interrogação aqui para as nossas vidas. Trazendo para as nossas vidas hoje, trazendo para a nossa didática dessa ministração hoje, é que só vive propósito quem suporta o processo. Esse cego, diz aqui os historiadores que ele era um cego de nascença e a idade dele era aproximadamente há 40 anos. E esse homem era cego. Eu fico imaginando qual a expectativa de vida que esse homem tinha. Acredito eu que nenhuma. Até que um dia Jesus, passando por aquele local, viu aquele homem cego. Eu tenho para a tua vida neste dia. Jesus está passando, Jesus continua a passar, Jesus está em nosso meio, o Espírito Santo está em nossa vida e algo tem que acontecer, algo vai acontecer. Muitas das vezes estamos olhando para o nosso problema, mas esquecemos do nosso propósito. Aqui nós aprendemos que esse homem cego de nascença estava à beira do caminho a mendigar. Muitas das vezes nós encontramos assim, sentada na nossa cama, sentada na sala, sentada no canto, jogada a mendigar. Ai, meu Deus, até quando suportarei eu essa situação? Talvez essa foi a sua fala no dia de hoje. Já não aguento mais essa situação. E aí nós olhamos para o problema e esquecemos do propósito. Muitas das vezes olhamos para o problema e esquecemos que servimos a um Deus que até que nascesse cego haveria cura. E uma cura do sobrenatural de uma forma tão espontânea. Eu sempre me pergunto, desde o tempo da minha conversão, eu sempre me perguntava por que Jesus teve que cuspir, fazer aquele lodo. E aí o Senhor Jesus poderia ter feito isso, ser curado e aquele cego ter os seus olhos abertos, mas não, houve um processo. Ele pegou ali o guento com aquele barro ali misturada a saliva, umedecendo ali com a água dos seus lábios e colocou sobre os olhos daquele cego e disse: vá e lave. Então eu acredito que tudo tem um propósito. Aqueles discípulos viram um homem cego de nascença. Deus viu ali a manifestação do milagre. Então, como que você está olhando para essa situação vai determinar o final dela. Como que você espera? Talvez você esteja dentro da sua casa agora, fixando seus olhos em um determinado problema. O propósito não é você fixar os seus olhos no problema. O propósito é como reagir mediante ao problema. Como me comportar, como, eu não estou suportando, o propósito não é suportar, é como me comportar mediante a situação. Como que eu vou reagir? E aí Jesus vem falando com aquele cego: agora que eu, Jesus, coloquei o lodo nos seus olhos, vá e lave. Tem um propósito da cura, teve o processo da caminhada até o tanque de Siloé. E você tem que fazer o que? Se movimentar. E ele fez o que? Vá e lave. Não chame ninguém para lavar para você não. Mas como é que o cego não está enxergando, vai enxergar? Ele já tinha o costume de tato, né? E ele vai e lave. E quando ele lavou, ele esteve com Jesus. O guento estava nos seus olhos, mas ele ainda era cego. E quando ele foi no processo até o tanque, quando ele cumpriu o propósito, lave no tanque, que significa enviado, aí ele passou a enxergar e ele passou a ver. E aqui a palavra está dizendo que houve uma transformação de uma cura tão que chamou a atenção, que aqueles que já estavam acostumados com ele não o reconheceram. Mas muitas das vezes nós estamos nesse tipo de situação. Conhecemos Jesus, andamos com Jesus, falamos de Jesus, mas não há nenhuma transformação, nem de dentro e nem para fora. E aí as pessoas que convivem com a gente dizem: será que é crente mesmo? Será que é convertida mesmo? Tem veste de crente, fala como crente, anda como crente, congrega junto com os crentes, mas a vida desse crente condiz que realmente ele é cristão em Cristo? Porque muitas das vezes tem um propósito que vem como um milagre para a sua vida, para que pessoas que não acreditam num Deus que se fala e não se vê, possam ver Deus através de você.
A cura de um câncer hoje para a medicina é algo surreal, mas quando Jesus cura um câncer, para os crentes é algo glorioso, é algo fabuloso. E aí você começa a ver agora, meu Deus, essa situação na minha vida é para que haja manifestação da glória de Deus, para que haja um testemunho de Deus. Ei, essa situação que eu estou passando agora, os meus vizinhos estão vendo como? Como que eles me veem? Eles sabem que o meu marido saiu e deu os gritos aqui dentro de casa, então o ambiente já ficou de uma discussão. Mas aí como que esses vizinhos vão me ver dando glória a Deus ou xingando mais do que o meu esposo que não é convertido? A situação hoje dentro da minha casa, o ambiente está desfavorável, mas como aqueles que me conhecem, que sabem da minha caminhada, vão me ver glorificando, exaltando o nome do Senhor, ou vão me ver prostrada, chorando, lamuriando, murmurando, questionando e querendo desistir de tudo? Ah, irmã Débora, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Minha irmã, não precisa saber o que você está passando, porque irmãos em toda parte do mundo estão passando por coisas semelhantes ao que você está passando. Eu posso passar por coisas também diferentes. Eu posso sentar e falar a minha história e te fazer chorar ou te fazer sorrir. Depende do que tem dentro de você. Tá vendo como é que o ambiente de dentro pode transformar quem tá fora? Eu tenho motivos para estar chorando ou para estar sorrindo hoje. Você consegue perceber? Não, porque o que tá fora não manifesta o que tem dentro. E aí de uma forma de que eu estou vendo a situação. Certa vez uma pessoa falou assim, porque você sorri muito. Você é uma pessoa muito sorridente. Você é uma pessoa que só vive sorrindo, Débora. Você não chora? Ou não, eu choro, amiga. Eu choro muito, horrores. Mas eu choro para quem tem resposta. Mas você vive sorrindo. Eu vou fazer o quê? Se a alegria do Senhor formoseia o meu rosto. Mas eu tenho problema. E aí? Aqui esse cego já era cego de nascença. Ele nasceu com um problema. Ele já nasceu com essa enfermidade. E o que me chama a atenção aqui no texto é que o que me chama a atenção nesse texto aqui, em João capítulo 9, que se inicia afirmando que Jesus passando viu um cego de nascença. Ali estava aquele homem que nasceu cego, cresceu cego, e não sabia ler, não sabia escrever, não tinha utilidade nenhuma para a sociedade judaica naquele tempo. Atualmente, hoje, no nosso mundo, os cegos podem aprender a ler e a escrever, porque há um sistema braille, que fala, mas no tempo de Jesus o cego não tinha valor algum, e nascendo cego era logo apontado como sendo castigado por pecado. Ei! Talvez você esteja hoje num momento em que você não se vê capaz de nada. E as pessoas que estão em tua volta também não te veem qualidade nenhuma. E o que você vai fazer? Vai ficar prostrada, chorando, esperando acontecer? Nós estamos vivendo um tempo de posicionamento. O posicionamento destrava o destino. Nós estamos vivendo um tempo de construção, de reconstrução, de se reinventar. O sistema hoje da nação, ela teve uma modificação muito grande. Nós estamos vivendo um novo sistema. E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou continuar do mesmo jeito? Não, eu continuo em Cristo. Isso não pode mudar. Eu continuo em Cristo, mas eu já tenho que me reinventar. E aí, o seu posicionamento em adoração pode motivar a situação em sua volta. Porque todos eram para ver você prostrado nesse momento chorando. Meu Deus, o que vou fazer? Mas não, você tem motivo para chorar e está adorando isso, até o inferno fica endemoniado. O demônio fica endemoniado quando vê você com motivos para chorar e está adorando. Ele não consegue entender por que o seu semblante no meio da morte tem alegria. Ele não consegue compreender quando tudo diz que não. Aí a sua fé te encoraja a prosseguir e você está lá mais firme do que nunca. Ei, adoração gera manifestação do céu na terra. Deus está procurando mulheres adoradoras para esse tempo.
Sabe? O castigo ali, eles perguntavam, o castigo do pecado, quem pecou ele é os pais dele. Eu vejo verdades, umas verdades que eu compreendi, um entendimento nesse capítulo 9, eu vejo que todos nós nascemos para um propósito. Eu vejo que todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Eu vejo que tem que ter um milagre de Deus a fim de que possamos ver o nosso propósito. Eu vejo a finalidade para a qual todos nós nascemos, para que as obras de Deus se manifestem em nossa vida. Se eu xingava, hoje já não xingo mais. Se eu bebia, hoje eu já não bebo mais. Se eu me prostituía, hoje eu já não me prostituo mais. Por quê? Porque a obra do Senhor é manifesta na nossa vida. E algo tem que acontecer. Enquanto Jesus caminhava com seus discípulos ao longo da estrada, Jesus ele se deparou com aquele cego, mas os discípulos estavam com Jesus. A Escritura nos diz que os discípulos imediatamente viram o homem que nasceu com um problema. A Bíblia nos diz que os discípulos viram um problema do homem, que foi que ele nasceu cego de nascença, mas Jesus, porém, viu um homem que também nasceu com outra coisa, com um propósito. Quando os discípulos apenas viram um homem que nasceu com um problema, Jesus viu um homem que nasceu com um propósito. Isso aconteceu para a manifestação da glória de Deus na vida dele. Jesus e seus discípulos estavam olhando para o mesmo homem, mas eles viram um homem de duas formas completamente diferentes. O mesmo homem, de duas formas diferentes. Os discípulos viram um homem que nasceu com um problema. Jesus viu um homem que nasceu com um propósito para que a obra de Deus se manifeste em sua vida. E o que isso nos leva a compreender? Isso levanta a questão que vemos em nossa própria vida. O que você vê na sua própria vida? O que você está vendo? Um propósito? Um processo? Ou uma situação que você ainda não conseguiu se enxergar dentro dela e muito menos ver Jesus? Vemos o nosso problema ou vemos o nosso propósito? Você pode dizer hoje: Débora, eu tenho problemas demais, realmente problemas grandes demais. Deus quer que você saiba, minha amada. Deus quer que você sabe hoje, aprenda hoje. O seu problema pode ser grande, mas o seu propósito é maior. Há um processo, não fuja do processo, não queime etapa. Veja Deus no final do propósito. Ei, o seu propósito é sempre maior do que o seu problema. Seu problema são temporários. Mas o seu objetivo é eterno, você nasceu para um propósito. Mas você pode dizer hoje: quando eu olhar para a minha vida, só vejo os meus problemas. Talvez hoje você não esteja conseguindo fazer nada no templo, na igreja, como obra de igreja, mas dentro da sua casa você já é uma obreira nata. Você que cuida da sua mãe acamada, você que cuida de um pai, você que cuida de um filho. Olha aí a obra do Senhor. O Senhor, Ele está olhando como nós estamos reagindo a essa problemática. O Senhor já sabe do nosso coração, o que fazemos de amor, o que não fazemos com amor. O Senhor já sabe. Muitas das vezes nós temos aqui mulheres que têm um marido que não é convertido, e muitas das vezes a mulher sai para a igreja, o marido sai para beber, e ela está lá de joelho clamando, para chegar em casa e o marido chegar de uma outra forma, mas aquilo que ela orou ainda não aconteceu. O marido chega num estado cada vez pior, e aí pede que ela prepare um prato de comida, e aí é onde entra ali o inimigo para falar no ouvido dela: vai ficar até quando fazendo isso? Ele não te merece. A situação é assim. Ganha essa alma para Jesus, amada. É na persistência, é na insistência, é no processo que Deus vai te dar um grande homem de Deus. Mas é na caminhada, e muitas das vezes o Senhor nos levanta como intercessores. Aí a gente pega um departamento de igreja como intercessão, e a intercessão é no seu lar. Aí Deus está falando assim: você é uma intercessora, uma mulher de oração, vai, pega esse caderno de oração e começa a orar. Mas está encabeçando ali, a primeira lista ali são as suas famílias, são os seus parentes que ainda não são convertidos. Está ali porque o Senhor está te levantando como intercessora. É dentro da sua casa, é na sua árvore genealógica, daqueles que ainda não confessaram Jesus. O Senhor está nos despertando para esse dia, vida com propósito.
propósito. E qual é o teu propósito? Eu estou enfermo. Você já olhou pelas pessoas que estão nesse local, nesse hospital? Tem uma certa irmã que me ouve nesta hora. Ela está passando por um processo de rádio, de químio, e ela vai ao hospital e lá ela distribui mensagens que ela anota com a sua própria mão. Ela escreve ali, e quando ela está passando, o Espírito Santo seleciona as pessoas que ela deve entregar. E ali ela deixa uma palavra, mas era um momento de dor, de desespero. Não, era um momento onde há a manifestação da glória de Deus para esse propósito que ela está naquele local. Uma vida ser salva. Ei, querida, o nosso posicionamento nos tempos de hoje vai definir quem é você em Cristo. A mulher sábia edifica, a tola derruba. Muitas das vezes estamos olhando para as pessoas aqui como o discípulo viu. Eles viram uma deficiência. Deus viu a manifestação do milagre. Muitas das vezes as pessoas estão olhando em nós esperando que se manifeste um milagre. O que Deus fez na sua vida? Quanto tempo você confessa Jesus? O que já mudou em você? As pessoas já podem te ver e falar como aqui, ó, os vizinhos ficaram perguntando. Os vizinhos que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? E aí, houve uma diferença, porque eles já começaram a perceber, será? E na nossa vida não é diferente. Há uma mudança na nossa vida quando confessamos Jesus. A nossa vida, ela é transformada. Não é numa vestimenta, porque quem é do céu sabe como vestir na terra. Eu não falo disso daqui, eu falo da sua caminhada, o seu testemunho, porque em volta de você tem uma nuvem de testemunhos olhando a manifestação da glória de Deus. Mas nós precisamos ter a maturidade de amadurecer no processo. Ei, quando virarmos a chave do processo em nossa vida, nunca mais seremos as mesmas pessoas. Viver o processo nada mais é do que ser revestido de autoridade para chegar até o propósito, porque não é fácil. Queremos viver uma vida diferente, mas fugimos do trajeto do processo. Para viver uma vida diferente, você precisa tomar decisões diferentes. Nós precisamos tomar decisões, ter atitude, ser exemplo, dar exemplo, manifestar a glória de Deus, não retroceder com a palavra de Deus. Deus te garantiu uma palavra, vá até o final crendo na palavra, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelas promessas. Não vivemos pelo que estamos vendo, vivemos pelo que cremos. Eu creio em Cristo Jesus, eu creio nas promessas dele para minha vida. E é por ela que eu me baseio, é por ela que eu vivo. Ei, meninas, o Salmo 138, capítulo 8, vai dizer: o Senhor cumprirá o seu propósito para contigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. O Senhor cumpre o propósito dele. Mas muitas das vezes queremos queimar a etapa. Às vezes o Senhor está te dando um estilo de provação e aí quer te levar no lugar de adoração, e lá ele quer se manifestar de uma forma sobrenatural, porque quando vem a luta, quando vem a adversidade, e aí você já tentou de todas as formas resolver e você não consegue, você vai até o Senhor, quando isso deveria ser o contrário, primeiro Deus e depois as outras pessoas. E aí você chega ali como? Quebrada, chorando, se lamentando, e aí você chora do mais profundo da sua alma. E aí o que acontece? Há uma manifestação da glória de Deus, o ambiente é tomado pela uma plenitude do Espírito que você não consegue compreender, você vai viver. Então, quando veio essa adversidade que te obriga a se jogar no joelho, e é ali que Deus te encontra. Por quê? Porque você já abriu mão de tudo e agora não tem mais jeito. E aí Jesus entra. Sabe, querida, o posicionamento nos dias de hoje vai definir quem você é e a quem você serve. Somos mulheres posicionadas para esse tempo. Um posicionamento certo diante de Deus, ele começa aqui, ó, nos seus pensamentos. É aqui, ó, na sua alma, na sua psique. E aí tudo quando vem no seu pensamento, ele é transformado, todo o seu ambiente também é mudado. Nós vimos aqui esse cego. Ele estava à beira do caminho, houve um processo, Jesus encontrou ele, houve um propósito.
colocar o lodo sobre a lama sobre os seus olhos. Houve um processo até chegar ao tanque. Houve questionamento: quem é este homem que agora está curado? E depois, quem te curou? As pessoas querem ver a manifestação de Jesus na tua vida para seguir a Jesus. E qual é o exemplo que você está dando? Aí você quer que todo mundo vá na sua congregação, na sua igreja, qual você congrega. Mas aí as pessoas vão ver o quê? Vão lá para ficar igual a quem? Igual a Jesus? Porque eles veem Jesus em você? Ou vai ficar igual a quem está fora de Jesus? Qual é a característica de Cristo tem na sua vida? Como as pessoas te veem? Como você se vê dentro do processo? Analisa o problema. Senhor, é para manifestação da sua glória? Eu vou ver um milagre dentro da minha casa, eu vou ver um milagre nessa filha, eu vou ver um milagre nesse filho, eu vou viver um milagre do Senhor. Qual é o processo? É chegar até o tanque de Siloé? Então eu vou passar até o processo e todos vão ver e vão perguntar: não é essa aquela que aconteceu aquilo? Não é essa aquela que era doente? Não é essa aquela fofoqueira? Não é essa aquela mulher que brigava muito? Não é essa aquela mulher que xingava muito? Meu Deus, o que aconteceu? Foi Jesus. E aonde está Jesus? Venha que eu vou te dar o endereço. Vamos agora até Jesus. Você consegue compreender que tudo tem um propósito. Tudo foi criado para um propósito. Isso que você está passando tem um propósito. Não queime etapa, viva o processo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Senhor, pela manifestação da revelação da sua palavra. Senhor, podemos entender, Senhor, que a situação que estamos vivendo, ela é momentânea, Senhor, porque tudo tem um propósito, Pai, e nós vamos viver o teu propósito para qual nascemos, Senhor, para qual nascemos para te adorar, para que tudo que possamos fazer, Senhor, haja adoração a ti, Senhor. Ah, Jesus querido, Espírito Santo, nosso consolador, nosso orientador, nosso ajudador, nos ajude, nos orienta a como lidar com esse processo, a como passar nesse processo, meu Senhor. Vem, Espírito Santo, manifeste de forma curadora, restauradora, edificadora sobre a vida desses, meu Pai, que te confessa como único e exclusivo Salvador. Pai, cura em nome de Jesus os enfermos desse dia, Pai. Salva os que estão cativos, Pai. Liberta os aprisionados, meu Senhor. Restaura casamento, restaura saúde, Pai. Em nome de Jesus, que haja manifestação do seu milagre, assim como foi com esse cego de nascença, Senhor. Aqui tem cegos espirituais, Senhor, que ainda não te enxergaram, meu Senhor. Que haja agora uma cura instantânea, em nome de Jesus, que eles possam viver o propósito para qual o Senhor assim os criou, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê, diga: eu creio, eu tomo posse, eu ligo essa palavra no céu e na terra, eu vou viver o propósito de Deus para minha vida, em nome de Jesus. Amém.